Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 21º domingo do tempo comum. E para a nossa leitura evangélica de hoje, nós temos o Evangelho de São João. Inicio essa reflexão com uma história contada de um evangelista cristão indiano, que estava distribuindo evangelhos aos passageiros de um trem que passava de maneira veloz na central de trem da Índia. Um homem furioso pegou uma cópia, rasgou-a em pequenos pedaços e depois jogou-os pela janela aberta do trem. Aquilo parecia ser o fim da questão. Mas, na verdade, foi apenas o começo. Para um homem que estava caminhando ao longo da ferrovia naquele dia, ele viu este pequeno pedaço de papel. Ele o pegou e, em sua língua, ele viu escrito as palavras: pão de vida eterna. Ele não sabia muito bem o que significava esta sentença, pão de vida eterna. Então ele perguntou entre os seus amigos. Um de seus amigos disse a ele: isso saiu de um livro cristão. Você não deve lê-lo, ou você será contaminado. Teimoso que era, esse homem comprou um Novo Testamento e alguém lhe mostrou a passagem com as palavras de Cristo: eu sou o pão da vida. Isso começou. Ele estudou os evangelhos e a luz inundou seu coração. Mais tarde ele se tornou um pregador do evangelho e foi assim que um pequeno pedaço de papel, pelo poder do Espírito Santo, se tornou pão da vida na vida deste homem. Veja quão poderosa, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus. Mesmo escrita em um pedaço de papel rasgado, jogado, estraçalhado no chão, transformou uma pessoa em seguidora de Jesus. As palavras são a forma mais fácil e comum de comunicação. Grandes pregadores inspiram santos pela palavra. Grandes palavras, quando escritas, duram e podem ser lidas e relidas. Palavras são coisas maravilhosas que agradam aos ouvidos e à mente. Palavras mais importantes, boas e gentis, quando ditas na hora certa, na medida certa, podem curar um coração ferido. Como alguém disse isso, as palavras são também o primeiro e mais fácil meio de comunicação com Deus. Grandes palavras, quando escritas, podem inspirar crianças e muitos adultos que as consideram indispensáveis para o coração. Essas palavras bem rezadas são um meio de santificação. Quando homens e mulheres, santos e santas, rezavam e escreviam suas palavras de oração, ajudavam a tornar outras pessoas santas. Mas as palavras também têm o poder de destruir. Podem destruir um caráter ou reputação, podem prejudicar a paz de uma família, podem despertar todos os tipos de emoções violentas, raiva, paixão, ganância, luxúria, e pode ferir mais do que um golpe físico, um golpe de espada. Palavras têm o poder de machucar.
Os psicólogos nos dizem que a maneira como falamos sobre uma criança afeta a criança negativa ou positivamente. Rir de um bebê pode criar uma cicatriz emocional e mais tarde resultar nas chamadas neuroses. Um grande número de palavras é derramado a cada minuto. A maioria delas é destrutiva e prejudicial. Não vamos adicionar esse fluxo, que nossas palavras ajudem e não machuquem e atrapalhem. Assim como o Evangelho de hoje, a resposta de São Pedro à pergunta de Jesus é uma resposta muito boa no sentido de que, como uma espada, penetra no mais fundo de nossos corações. São Pedro respondeu: Mestre, a quem iremos? Só vós tendes palavras de vida eterna. Lá no versículo 68. Claro, a palavra que São Pedro falou é a palavra de Deus na Bíblia, que nos instrui sobre o que fazer para alcançar a vida eterna. Essa palavra de Deus é doce ao paladar, é vivificante. Não podemos participar da Santa Eucaristia sem o Padre, sem a palavra, mas podemos ler a Bíblia na privacidade de nossos quartos ou em qualquer outro lugar. Conheço também, irmãos e irmãs, a história de um ex-pastor presbiteriano que depois se tornou católico. Disse que ficou surpreso ao descobrir, quando começou a conhecer a fé católica, que nós católicos realmente respeitamos a Bíblia tanto quanto a palavra de Deus. Dizia esse ex-presbiteriano, eles extraem suas crenças básicas, incluindo crenças sobre tradição e magistério da Bíblia. Mas, como alguém disse, é irônico que, embora muitos católicos informados estejam prontos para apontar que a Bíblia é nosso livro ou livro da Igreja, relativamente poucos católicos leem e estudam a Bíblia regularmente. Relativamente poucos sabem o que nosso livro ensina tão bem quanto muitos outros cristãos. Portanto, o desafio para nós católicos hoje, nesta área, é duplo. Primeiro, devemos conhecer a palavra de Deus, para que estejamos sempre preparados para fazer uma defesa a quem te chamar pela esperança que há em ti, com brandura e reverência. Segundo lugar, os católicos, nesse caso nós, devemos viver a palavra de Deus colocando-a em prática. Nossa salvação depende de sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes e enganando a nós mesmos acerca dela. Esses dois desafios são claros e são relacionados um com o outro. Sou bom católico se eu ouço a palavra e a coloco em prática. Faça, meu irmão e minha irmã, a pergunta: sou um bom católico? Não só porque comunico diariamente, mas também porque leio diariamente a palavra de Deus que dá a vida? Então, neste caso, a palavra de Deus é importante em minha vida. A quem irei? A Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Que nós possamos ir direcionados a Ele. Só em Cristo, o pão vivo, descido do céu, nos alimenta física e espiritualmente com seu corpo e com o pão da palavra. Vá a Cristo, a palavra viva, encarnada. Corra a Ele como Pedro, e não mais terás